Um amigo me perguntou o que é um mercado de crédito de carbono e eu vou responder de forma bem simplificada. Em resumo, em suma, o mercado de carbono é a comoditização do carbono. E como é que isso é feito? Em linhas gerais, funciona assim: um governo, por meio de políticas públicas e cálculos feitos por meio de inventário de carbono, estabelecem um patamar do que é aceitável para uma determinada atividade econômica em termos de emissão de gases de efeito estufa. E isso é calculado em termos de dióxido de carbono, quantidade de carbono mesmo, ou em carbono equivalente. Então, você tem, por exemplo, uma indústria automotiva. Espera-se que uma indústria automotiva que tem essa ou aquela planta, em média, produza um X patamar. A partir disso, se você tem uma empresa que produz menos do que esse patamar, então essa empresa que produz menos do que o patamar estabelecido pela política pública tem um crédito de carbono. Se você tem uma outra empresa que produz mais do que o patamar, essa empresa tem um débito de carbono. Então, a partir disso, essas duas empresas podem negociar. A empresa que tem um crédito de carbono pode negociar esses créditos com a empresa que tem débitos em relação a esse patamar, e aí se forma o mercado de crédito de carbono. E de forma também bem abreviada, como é que se faz essa conta? As mudanças climáticas são medidas principalmente por meio da emissão da quantidade de gases de efeito estufa. Existem algumas dificuldades, no entanto, porque nem todos os gases de efeito estufa são de fáceis mensuração, não é fácil medir a quantidade desse elemento ou desse gás ou desse componente que existe na atmosfera. Então chegou-se num consenso, se fez alguns cálculos e chegou-se no conceito de carbono equivalente. Então, mesmo que uma determinada indústria produza outros gases, outros poluentes, faz-se uma conta que estabelece uma equivalência daqueles gases, daqueles componentes, em relação à quantidade de carbono. Então, o inventário final, o relatório final, o valor, o número base, vai ser em termos de carbono, de quantidade de carbono produzida. Então, o conceito de carbon neutral, que o pessoal já deve ter visto, neutro em carbono, né, pegada ecológica e tal, tudo isso tem a ver com essa noção, que é uma noção contábil, de crédito e débito de carbono em relação a esse patamar estabelecido, esse número, esse parâmetro que foi criado a partir do que já existe, né? E aí, a partir desse referencial do que existe, estabelecem-se metas de redução. Então, eu tenho hoje, por exemplo, digamos, eu tenho esse patamar, eu chego num acordo com o meu governo, e aí eu digo para o meu governo, em 5 anos eu quero reduzir o meu patamar mínimo, né, máximo, aliás, de, sei lá, 50 toneladas de carbono para 40. E aí eu vou fazer várias políticas de incentivo, né, ou de isenção fiscal, enfim, para incentivar que as empresas comecem a adotar formas menos impactantes ou que as empresas que estão entrando no mercado tenham um crédito de carbono que elas possam negociar com as empresas que não querem ou que não podem, não tem como ainda fazer essa transformação em direção a uma forma de produção mais limpa. E como é a estrutura geral, né, do mercado de crédito de carbono? Em resumo, também bem por cima, existem 2 tipos de mercado de carbono: o mercado voluntário ou o mercado regulamentado, normatizado. O mercado voluntário, ele, como diz o próprio nome, ele não é obrigatório, você não precisa fazer parte dele. Ele tem as suas regras, vai ter formas, né, como você vai ter que aderir. Você tem diferentes níveis de adesão e tal, mas não necessariamente vai ter um incentivo ou uma obrigatoriedade legal para você participar. Os mercados compulsórios, os mercados regulados, como o próprio nome indica, no geral, eles são compulsórios, como é o caso da União Europeia. Hoje em dia existe o mercado de carbono e ele não necessariamente é voluntário, por assim dizer, você tem que participar, você precisa reduzir o carbono de alguma forma. Então, esses que são regulamentados, eles têm muito mais regras, né? Eles têm também diferentes mecanismos.
porque você tem esses dois mercados, essas duas formas, e cada um desses vai ter operacionalizações diferentes, né? Então você vai ter ferramentas diferentes para você operacionalizar cada uma delas. E aí, dentro dos regulados, dos mercados regulados, por exemplo, você tem os mecanismos de desenvolvimento limpo, e dentro desses mecanismos de desenvolvimento limpo, ou MDL, hein? Você tem os famosos projetos RED, ou RED Plus, ou RED++. Dentro do mercado regulado, existem outras ferramentas, tá? Esse do mecanismo de desenvolvimento limpo eu falei porque ele é um dos mais comuns no Brasil, né? Mas existem outros que vão depender da região, vai depender também do arcabouço de lei, né? do arcabouço regulamental, né? De cada país, e também da possibilidade de execução, porque você precisa ter recurso, né? Você precisa ter mão de obra, você precisa ter consultoria técnica, precisa ter pesquisa, precisa ter universidade, enfim, precisa ter uma série de requisitos. Mas, em resumo, é isso, e é uma forma de refazer esse repasse, né, de recursos para que países que ainda têm florestas ou que têm a possibilidade de recuperar essas florestas o façam e ganhem um dinheiro, né, com isso. E a forma como isso se operacionaliza depende bastante de como está a política, a aplicação da política ambiental no país também, né? Não só o arcabouço regulatório, mas também o arcabouço operacional, em termos de segurança jurídica, segurança técnica mesmo, né? Quem trabalha com o meio ambiente sabe que nem sempre é a profissão mais segura. Então, às vezes você está envolvido num projeto de recuperação no meio da Amazônia, você pode ter problemas de segurança. Então, todas essas questões entram quando você vai negociar um projeto desse tipo. Uma outra coisa que é importante entender é como é que isso surgiu. O mercado de carbono, o mercado de crédito de carbono é uma alternativa para mitigação de mudanças climáticas entre várias alternativas possíveis. Ela se tornou mais forte, né? Embora já existisse há algum tempo, ela se tornou ainda mais forte depois da assinatura do Acordo de Paris. Se tornou mais robusto, se tornou mais organizado e é mais claro o que cada um faz. Também a partir do estabelecimento do mercado financeiro, consolidação do capitalismo financeiro como tal, né? É importante notar que o mercado de carbono ele é justamente um mercado. Então, ele tem esse entendimento de que a partir de você criar um mercado e criar regras, né, para esse mercado operar, que o próprio mercado vai regular o problema da questão ambiental, o problema da degradação ambiental. Essa é uma premissa, né? E aí ele faz isso a partir da comoditização do carbono. Então, ele desmaterializa para poder negociar da mesma forma que se faz no mercado financeiro. Dentro do linguajar ambiental, a gente tem o entendimento de quando você vai fazer alguma coisa que vai ter um impacto negativo, você precisa ter ações mitigadoras ou políticas para mitigar o impacto negativo que você vai ter ou para compensar o impacto negativo que você vai ter. O mercado de carbono e as políticas para contenção de mudança climática fazem parte dessa tentativa, né, dessa mitigação de impacto. Então, ele é uma possibilidade entre várias possibilidades. Ele tem se tornado muito forte porque países como a China, como grupos como a União Europeia ou países como os Estados Unidos, tornaram isso muito importante, né? A China tem o maior mercado de crédito de carbono do mundo hoje em dia, né, desde 2021. A União Europeia já vem apostando nisso faz um tempo, fez um lobby muito forte para reforçar isso, e eles mesmos dizem, né, que é o pilar central da política de clima da Europa, né, o mercado de crédito de carbono. Então, por isso que ele se tornou mainstream, por assim dizer. Mas ele não era necessariamente a única forma, não é, e não era necessariamente a mais interessante do ponto de vista técnico, né, mas se tornou a mais interessante porque é uma questão política, uma questão sociopolítica e econômica, né? Então, é importante a gente observar, olhos desatentos, né? Como diz a senhorita Bira,
Então é importante a gente observar essas nuances, né, que existem e de onde vem, para onde vai e por quê. Mas é importante também entender que existem outras coisas que embasam isso, né? A gente tem disciplina chamada economia ambiental dentro da economia capitalista, economia neoliberal. Então a gente precisa observar também com um certo cuidado como é que são feitas as métricas, né? Como é que são feitas essas equivalências, essas interpretações, para poder entender melhor. Né? E também é interessante sempre entender os mecanismos pelos quais essas coisas todas se articulam. Então, principalmente é entender os relatórios do IPCC e quem faz parte do IPCC, o Brasil faz parte, inclusive, né? O INPE e outros institutos de pesquisa fazem parte do IPCC. É importante a gente entender as COPs, né? Quem está dentro delas, quais são os blocos de interesse, como é que eles operam, como é que são tomadas as decisões dentro das conferências das partes, né? Quem são essas partes, o que eles estão querendo, o que eles estão defendendo. E é importante entender os acordos internacionais e como eles vão se transformar em políticas dentro de cada país, e porque isso afeta diretamente, né, as possibilidades de desenvolvimento econômico, tanto no macro quanto no micro também. E vão também impactar as políticas de conservação, as paisagens possíveis, né, que vão poder surgir e tal, o que vai ser incentivado, o que não vai. Então, começa nesses diálogos, que são científicos e tal, e se tornam políticos, se tornam escaláveis, se tornam operacionalizáveis e viram políticas públicas em cada local. Então é interessante a gente ver como é que a influência, a interdependência entre todos esses elementos traz essas causas e condições para que coisas como o mercado de carbono se tornem uma coisa importante que a gente tem que prestar atenção, né? Porque de repente muda e pode ter alguma outra solução, né, que pode substituir depois. Mas não só isso, é importante a gente observar a ideologia e para onde é que tudo isso está indo.